E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa sexta temporada, nós estamos conversando com empreendedores, pessoas que têm a sua própria empresa e seu modelo de negócio. E a gente, na medida do possível, está tentando trazer pessoas que têm modelos de negócio um pouco diferente, alguma coisa que possa realmente acrescentar. E hoje nós temos aqui o João Paulo, que você já está vendo aí do lado, que é proprietário da Turista FC, que naquela conversa que a gente teve com o Mancha na temporada passada, chamou muita atenção justamente por isso, por ser um modelo de negócio assim diferenciado, assim, não só uma agência de viagem, enfim, e eu convidei o João aí para trocar essa ideia e ele gentilmente e de pronto aceitou. Então, me parece que todo mundo que está em torno do Mancha é assim, né, cara? Espontâneo, cara que. João, obrigado pela presença aí e por topar trocar essa Imagina, ideia com a Wesley, gente. é um prazer enorme. Te agradeço pela oportunidade. Conheci o canal através do Mancha e me encantei. Parabéns pelo seu trabalho e desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo nessa continuidade. E tomara que o pessoal goste aí do nosso bate-papo, que a gente. Eu brinco que a gente mexe com duas coisas aqui que normalmente as pessoas gostam, né? Que é viagem e esporte. Normalmente tem até um certo perigo que a gente pode conversar durante o nosso bate-papo aqui, que é normalmente o pessoal romantiza um pouco o nosso trabalho, acha que a gente vive aqui num mundo dos sonhos. Não é bem assim que as coisas acontecem, apesar de naturalmente ser extremamente prazeroso, né, realizar os sonhos de viagem das pessoas através do esporte também. E só para não perder aí o fio da meada da sua introdução, eu concordo com você. Eu acho que todo mundo que está em volta do Mancha tem tem sim essa vibe boa. Ele é uma pessoa fora do comum, fora da curva, enquanto profissional. E também em âmbito pessoal, sem sombra de dúvida. A gente tem uma parceria já há bastante tempo, muito bem sucedida. Já fizemos algumas empreitadas juntos e, a despeito de qualquer problema que o turismo possa trazer, é sempre um prazer enorme estar na trincheira com ele. Legal. Não, João, realmente, quando eu vou contar essa história, porque sabe que a gente tem que sempre contextualizar as coisas aqui, porque eu tenho lá eu brinco, minha meia dúzia de pessoas que está ali sempre, mas tem o pessoal que é transitório, né? Que vem, vê Claro, um pedaço e lógico, tal. lógico. Então, contextualizando aí, depois a gente vai ter oportunidade de falar, inclusive, mais sobre isso. Na conversa que eu tive com o Paulo Mancha, ele contou um pouco da parceria que tem com vocês, bem de passagem mesmo, do trabalho que ele faz. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Inclusive, até lá eu marquei o site de vocês, tal, na publicação. E a história com o Mancha foi legal porque eu entrei no Instagram dele ali, eu seguia ele e tal, e falei, Mancha, tô fazendo um trabalho assim, 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 topa gravar? E ele me respondeu, top, vamos marcar. Então, cara, sensacional mesmo. E o mesmo aconteceu com o João Paulo, assim, foi uma coisa bem tranquila. Então, vamos trocar essa ideia, Paulo. Vai Começando, ser um prazer. João, eu queria entender da onde surge essa ideia desse, desse modelo de negócio. Você já tinha uma agência, eu dei uma olhadinha ali, eu procuro não pesquisar muito, porque eu prefiro ficar sabendo das coisas aqui, mas lógico, Legal, eu vi prazer ali é que meu você já entender. tem uma agência, vamos dizer assim, nos moldes tradicionais. Isso Exatamente. vem antes, vem depois? Me conta um pouquinho da história aí da tua empresa, como surgiu a ideia. Vamos começar por aí. Vamos sim. Bom, o Turista FC, na realidade, ele é um projeto que está encampado dentro da JPM Viagens, né, que é a nossa estrutura principal. A gente, no ano que vem, completa 15 anos. Eu tenho um sócio que fundou a empresa comigo, que é o Márcio. Nós dois éramos colegas de faculdade, que durante a faculdade viramos amigos e abrimos bem cedo, Wesley, com 24 anos, logo 2 anos depois de se formar, a gente já estava no mercado há um tempo. Nós dois começamos a estagiar muito cedo em agência e, naturalmente, também fomos contratados logo na sequência, então a gente já tinha uma certa bagagem. E um belo dia a gente se esbarrou lá nos encontros de turma e, pô, cara, tu estava pensando nisso?
também, então vamos embora, vamos unir as forças aí e vamos fazer isso acontecer. E assim surgiu a JPM Viagens em agosto de 2009, com um objetivo muito claro de atender pessoas que desejassem um roteiro sob medida. Tá? Essa era a nossa proposta principal. Parece que 2009 não faz tanto tempo assim, mas o mercado de viagens, né? Lógico que eu falo mais de viagem com propriedade, porque é onde eu atuo, mas todos os mercados foram amplamente impactados pelo advento da internet e tudo mais. Era um mercado completamente diferente, onde não havia uma grande preocupação à época ainda com a questão das viagens online, né, das OTAs, que a gente chama, né, as Online Travel Agencies, e na realidade ainda trabalhando num molde de turismo bastante convencional. E assim a coisa foi andando, graças a Deus, de uma maneira muito positiva. E também, para não me prolongar muito nessa fase inicial, a gente incorporou ao negócio o atendimento corporativo, né? Atendimento a empresas. Tá? Então, a JPM ela faz não só o atendimento a pessoas físicas que desejem viajar para qualquer lugar do mundo. A gente diz que o nosso foco está na relação que a gente tem com o cliente e não no destino que ele escolheu para viajar. Tá? Se o cliente quiser passar, a gente está aqui no Rio, né? Nossa sede é aqui na Barra da Tijuca. Se o cliente quiser passar uma diária em Búzios, que é aqui do lado, ou passar 45 dias na Ásia, eu quero que ele me procure para viajar. Tá? Então, o foco está na relação, atendimento personalizado com produtos customizados. E a gente conseguiu levar isso para o turismo corporativo, né? Atender empresas também. Naturalmente, no final das contas, a atividade é exatamente a mesma, só que com uma temática, com um pano de fundo completamente diferente, porque atender empresa e atender CPF e CNPJ são duas coisas completamente diferentes. Bom, chego ao ano de 2015, né, que é o ano que a gente coloca o site do Turista FC no ar. Aqui aí eu preciso trazer um pouquinho, né, para o meu lado pessoal. Eu sou as duas coisas que eu mais sou apaixonado na minha vida, fora minha família, claro, viajar e esporte. Né? Então eu sempre procurei viajar muito para ver esporte, ou procurar encaixar um esporte na minha viagem que eu estivesse fazendo. Dê exemplos. Estou indo na Europa, vamos tentar ver um jogo do Real Madrid, vamos tentar ver um jogo do Barcelona. Estou nos Estados Unidos, vamos ver um jogo da NFL, vamos ver um jogo da NBA, vamos fazer alguma coisa relacionada a esporte. E o mais curioso de tudo isso, e que à época me chamava muita atenção, Wesley, é que a minha esposa não tem a menor ligação com esporte. A menor ligação com esporte. Só que toda vez que a gente estava viajando, ela me perguntava se a gente ia fazer alguma coisa ligada a esporte. Isso começou a me chamar um pouco a atenção, dentro de casa, né? Falei assim, pô, você nunca se interessou em sentar do meu lado para ver 10 minutos de um jogo da NFL e você está em Nova York, você pergunta se a gente vai ao estádio ver um jogo da NFL? O mesmo com a NBA, o mesmo com o futebol europeu. E a gente brincando um dia falou assim, né, num jogo da NBA, ela falou assim, isso aqui é tão legal que até tem um jogo de basquete, né, que acontece. Sensacional. Por acaso até acontece um jogo. E aí eu falei, cara, é o conceito, né, que a gente chama de a mistura do esporte com entretenimento, né? Que o americano gosta muito de chamar de sportainment, né? Que são os dois juntos. A relação do brasileiro com o esporte e principalmente a gente tem que dizer que aqui no Brasil a nossa cultura é muito voltada para o futebol, né? Para o nosso futebol. É uma relação muito passional, né, Wesley? Dificilmente você vai sair, você conhece alguém ou vai ver alguém saindo de casa para ir a um jogo por entretenimento puro, por diversão. Não, eu vou pegar minha família e vou lá. Não, você vai porque você é apaixonado pelo seu time. Não sei se você concorda comigo. Não, inclusive eu vejo o brasileiro, ele nem de futebol ele gosta do time dele. Vou mais longe. O brasileiro gosta de ver o time dele ganhando. Exatamente, exatamente. É que você sabe que aí você me pega porque eu tenho uma relação diferente, porque se eu tivesse essa relação eu tava ferrado, né? Porque eu sou corintiano, né? Igual o Mancha. E você sabe que a nossa relação com o nosso time é um pouco diferente, né? A gente não tá muito aí para isso. Mas é verdade, porque você vê.
se você coloca um jogo como foi, por exemplo, River Plate e Boca Juniors lá na Espanha, o espanhol ele vai ver porque ele gosta do Eu acho esporte bom. futebol, né? Isso. E o brasileiro, ele, se você colocar talvez o mesmo jogo aqui, Boca Juniors e River Plate, talvez ninguém se interesse muito. É isso. Isso é um. Aí, sem querer passar o carro na frente dos bois, vamos voltar lá para o início, mas assim, isso é uma das coisas que assim está muito enraizado na nossa cultura, que é assim, pô, vamos tentar quebrar essa cultura aqui no Brasil e vamos tentar fazer com que o nosso cliente, sem querer ser soberbo com a minha fala, não é isso, mas assim, educar o cliente, né? Uhum, Quem sou uhum. eu para educar alguém? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, tentar educar o cliente Criar a demanda, né? isso, e eu fico muito feliz, por exemplo, agora, né? A gente está em vias de ter um belo pacote aqui para a final da Copa Libertadores, que vai ser aqui no Rio esse ano, e a gente criou aí ao longo do papo eu conto um pouquinho disso também, que a gente criou um modelo de negócio que dá para assim, meu time está começando aí bem na Libertadores, deixa eu pagar logo para garantir o meu lugar, e caso ele não se classifique, eu fico com crédito para viajar para outro lugar depois. Uhum, Isso faz interessante. muito sucesso desde que a Libertadores virou a chave para a final única em 2019, isso faz muito sucesso esse modelo. E pela primeira vez esse ano está acontecendo uma coisa muito legal, que dentro do nosso grupo eu tinha flamenguistas que compraram e não cancelaram, falaram, não, eu vou ao jogo. Ao longo do processo, eu tive colorados e palmeirenses que também compraram e que não optaram pelo crédito de fora do Rio e falaram assim, não, eu vou passar o feriado no Rio e eu vou ao jogo mesmo não sendo o jogo do meu time. E é uma Se baita você, experiência, né? cara, você nunca veio ao Rio, você vai vir passar um feriado aqui e vai ao Maracanã, talvez a primeira vez, ver uma final de Libertadores, Não, entendeu? eu vou te citar, para corroborar com isso, eu vou te citar. Eu sou paulista, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2005. E aí minha esposa é gremista, tal, e ocasionalmente eu levo ela no estádio. E recentemente eu fui no Grenal ver Grêmio e Inter, não esse último agora, o Não, anterior. na Arena do Grêmio, o anterior. E não Número partiu 2. dela, partiu de mim. Eu falei, vamos ver o Grenal. Ela nunca tinha visto o Grenal. Ela, tá, mas por que isso? Eu falei, porque eu quero ver o Soares jogar. Não me interessa a camisa que ele tá. Eu gosto de futebol, eu quero ver. Se eu tenho uma Aí já oportunidade de entra ver um no cara poder desse do ídolo. tamanho, eu quero ver. Lógico, óbvio, você não pode perder isso, de Faz forma total alguma. sentido. E de fato, acabei dando sorte, foi um baita jogo, tal. Ela viu, ficou feliz e tal. Foi. E, Isso. cara, futebol sempre é uma experiência que eu sou Eu apaixonado. fico muito feliz em ouvir isso e fico muito feliz, assim, de ver o resultado legal desse trabalho. E eu sei que isso gera muita polêmica, é um assunto polêmico, não, e assim, não tem problema ser, mas eu não tenho a menor dúvida do que o que cria essa cultura, e essa cultura vem do Super Bowl, que é o jogo único. Só o jogo único proporciona esse tipo de situação na final. Ah, Entendeu? sim, essa cultura é lógico que quando a gente compara a Europa lá, ou a Champions League, a gente ainda tem um problema razoável de logística aqui na América do Sul, que aí é onde entra vocês Claro. resolver isso. Porque, Claro. lógico, um jogo no Rio, É fácil. São São Paulo, Paulo, agora sei lá, Buenos Aires, sei lá. Montevidéu, Santiago. E, Ano passado foi em Guayaquil, Wesley. Foi pois é, difícil. aí já fica mais complexo, né? E com todo o respeito do mundo a Guayaquil, que assim, eu faço até aqui um parêntese. Eu já tive oportunidade, até por conta da natureza da nossa atividade aqui, de rodar bastante. Eu nunca vi um povo tão hospitaleiro na minha vida como o equatoriano. E eu nunca vi um povo que tenha valorizado tanto sediar um evento quanto o equatoriano valorizou sediar a final da Libertadores. Foi uma coisa assim, completamente. Foi bonito de ver. Né? Agora, aí não é culpa do equatoriano. A logística, a malha aérea, não é fácil, não é boa. Né? Nossos clientes foram para Guayaquil, eu fui 2 vezes para montar a operação e depois para levar os clientes. É o tempo de viagem que você leva para Orlando, para Miami, entendeu?
Mas É aí muito. é onde entra o teu negócio, né? Sim, Porque, com lógico, certeza. eu não querendo, mas, enfim, não querendo jogar com o seu patrimônio, mas eu sou daquele Tá? cara que curte fazer a viagem, pesquisar e tal. Mas E isso eu para esse acredito. tipo de evento é difícil. Exato, eu acredito que isso funciona para certos destinos. Com certeza. Agora, E para certos momentos provavelmente do eu ano. não faria uma viagem para Guayaquil assim. Vou entrar lá e eu vou ver para onde eu vou, né? Muito provavelmente porque quando você fosse entrar para olhar o seu hotel, ou você ia cair para trás com o preço, ou não ia ter disponibilidade. E aí é que entra a nossa solução. Por isso é que a gente tem que ir lá quando anuncia, quase um ano antes, e já antecipar todas as reservas e tudo mais, porque senão quando chega perto e são conhecidos os finalistas, que é quando normalmente as pessoas começam a se movimentar, já não tem mais ou está num preço absolutamente proibitivo. Né? É normalmente esse Mas me que acontece. explica um pouco como que funciona, porque quando você me falou, eu fiquei pensando isso. Você, enfim, você vai me explicar como funciona, mas você vai lá e compra um número X lá de ingresso, não sei, enfim, programa Isso, isso. E aí você tem uma série de clientes que está ali fazendo uma espécie de consórcio contigo ali que tá pagando, né? E aí quando chega na data ou ocasionalmente alguém fala, ah, João, eu prefiro pegar esse crédito para ir para outra situação. E, isso. e, e como é que você consegue. Como que você consegue realocar isso? Me fala um pouquinho como funciona essa operação para ti aí. Vou falar disso, depois vamos voltar lá para o início. Que eu tenho essa mania de. Não, mas Vamos lá. as Vamos conversas são passar assim mesmo, né? A gente- Isso é muito legal que você perguntou, e assim, aqui é importante a gente dividir em prateleiras diferentes. Essa sua pergunta e isso que a gente vai falar agora, só acontece em dois produtos nossos. Final da Copa Libertadores da América e final da Conmebol Sul-Americana. Só acontece nesses dois, tá? Por quê? Porque o cara que está comprando a final da Champions, ele não está preocupado com quem vai jogar. Uhum, Ele não uhum. vai me ligar e falar assim, ah, João, eu quero cancelar porque o Manchester City não se classificou. Eu não quero ver Paris Saint-Germain e Ele Real pode até Madrid. ter Não uma vai, preferência, mas não a esse ponto, né? óbvio que eu vou perguntar. Quer alguém, pô, queria ver o Real Madrid, acharia legal chegar. Esse ano foi um barato. Muita gente, pô, adoraria ver o City, mais até pelo Guardiola, a maioria das pessoas, do que pelo City em si. E Sim. foi legal o que aconteceu e tudo mais. Na Libertadores e na Sul-Americana, a gente já volta para aquele tema. A maioria das pessoas está comprando pela paixão por um clube, né? Então, como é que funciona isso e como é que esse modelo dá certo sem loucura, né? Normalmente a gente vai, quando é anunciado o destino, eu e pelo menos mais uma pessoa do meu time de produtos, a gente vai em loco, tá? E começa a fazer as inspeções nos hotéis e nos equipamentos em geral, entendendo que a gente deve buscar o que costuma atender bem ao nosso público consumidor, tá? Normalmente a gente atende um público mais 4, 5 estrelas, tá? Para esse tipo de evento. Então, a gente começa a procurar e normalmente a gente consegue obter as melhores tarifas como? Eu vou usar o exemplo de Guayaquil, que é recente e concreto, né? Nós fomos em fevereiro em Guayaquil e a partida final, que acabou sendo entre Flamengo e Atlético Paranaense, foi dia 29 ou 30 de outubro. Agora não me lembro. Mas um dos dois. Foi até no sábado que antecedeu o segundo turno das eleições. Então, acho que foi 29 de outubro, se eu não me engano. Então, nós fomos lá em fevereiro, tá? Quando a gente chega lá em fevereiro, eu tenho naturalmente um poder de escolher melhor onde eu quero alocar os meus clientes, porque a gente está falando 8, 9 meses antes do evento, né? E aí a gente consegue negociar de uma forma melhor e naturalmente a gente tem que começar a fazer os pagamentos, porque o hotel não vai me permitir fazer um bloqueio e falar, eu te pago lá na frente. Então a gente, na realidade, tem que manifestar uma intenção de compra já realizando pelo menos uma parte do pagamento, tá? Então, em Guayaquil, a gente fechou um hotel inteiro e pegamos mais algumas unidades em outros hotéis próximos. O mesmo acontece com as companhias aéreas, tá?
Para Montevidéu, no ano anterior, que foi entre Flamengo e Palmeiras, a gente fretou a aeronave. Para Guayaquil ficou um pouco complicado fretar. Então, nós pegamos 4 voos e nós fizemos o que a gente chama de bloqueio aéreo. O que, que é isso? Eu compro 50 assentos em cada voo. Então, eu tinha, ao todo, 200 assentos para vender. Tá? Quando você negocia em escala dessa maneira, tanto os hotéis quanto as companhias aéreas, diferente do que se eu tivesse. Se eu for comprar um bilhete para um cliente, emitir um bilhete para um cliente para daqui a 11 meses, eu vou ter que colocar um nome, o documento. Aquele bilhete é nominal, ele é pessoal e intransferível. Você pode cancelar, mas você não pode reemitir o bilhete. Estou passando para o meu amigo, para o meu pai. Não existe essa possibilidade. Quando você está falando de grandes negociações de grupos, normalmente você consegue incluir na negociação um bom prazo para nomeação dos assentos, entendeu? Então, obviamente, envolve um risco. Eu não posso devolver aquilo, eu não posso, uma vez que eu tomei o risco, eu não posso devolver, mas eu posso nomear um pouco mais para frente. Então, por isso, justamente por ter um risco envolvido, a gente transforma em crédito. Dessa maneira, eu sei que eu tenho o valor preservado para garantir o risco que a gente tomou. E quando eu digo que eu estou preservando a empresa, eu estou preservando também, naturalmente, o pacote do cliente, porque a empresa tem que estar saudável para honrar com tudo, né? Mas dá também para a gente a possibilidade do, por exemplo, aconteceu, ninguém esperava que o Palmeiras caísse para o Boca Juniors, por exemplo, né? E futebol, esse tipo de coisa acontece. Sim. Dá a possibilidade do palmeirense no dia seguinte me ligar e falar assim, João, eu não vou ao Maracanã, não me interessa ir ao Rio para ver Fluminense e Boca, né? Não tem problema, eu vou pegar e você pode viajar para qualquer lugar que você quiser, tá? Você usa esse crédito e naturalmente eu vou abrir a sua vaga para um torcedor do Fluminense ou do Boca Juniors, não tem problema. Então, essa modelagem de negócio para esse produto, para esses 2 produtos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, se encaixou tranquilamente. Para a Sul-Americana, esse ano, a sua torcida, a gente infelizmente teve muito disso. Assim, a gente já estava com alguns corintianos com o pacote comprado Imagina. Passamos para a turma do Fortaleza, que está sendo uma oportunidade maravilhosa de, pela primeira vez, levar um time do Nordeste para uma final internacional. Primeira vez na história que isso acontece. E é um baita evento. Eu vou te dizer assim, se é que isso existe, que eu não sei nem se existe isso, mas eu sou um corintiano que tento ter uma relativa consciência da verdade, né? Isso é Não sei se difícil. isso existe muito, mas eu ao longo do. A gente foi chegando ali, Copa do Brasil e tal, mas não tinha muito o porquê tá ali, né? Chegou ali porque chegou e tal, mas não tinha Peso da muito. camisa, né? Peso da É, camisa. A mas você camisa sabe que vai. quando começou a chegar, eu moro aqui no Sul, né? E eu falei, tá, mas aí se chegar Não é vai, né? Aqui do lado, né? porque é aqui do lado e tal, né? Mas enfim, passou logo, né? Porque acabou a verdade aparecendo. Mas achei e acho super merecido e acho muito legal o Fortaleza, que é um time do Não. Nordeste. E, E tem uma cara, que tá torcida fazendo um baita fantástica. trabalho de estrutura e tal. É daquelas coisas que, assim, lógico, como torcedor, né? Fui dormir de cabeça inchada, queria. Mas no dia seguinte, a consciência, eu acho assim, tá na mão de quem tá, e tomara que eles ganhem. Eu vou ficar Merece. muito feliz se eles ganharem. Tem um Assim como livro. fiquei muito feliz em poder assistir a final da Libertadores em paz também, porque você sabe É que verdade. isso O não, e você Palmeiras está sabe dando que trabalho nos últimos anos. o Palmeiras é o principal rival, mas eu tô desde 2005 aqui no Sul e você sabe que os torcedores do Inter não são exatamente nossos fãs maiores, né? Então eu acabei me levando de uma Rola uma final rivalidade. bem complicada. Eu não tinha pensado nisso. Inter e Palmeiras pro corintiano, hein? Ia ser. Para um corintiano que mora aqui, principalmente, porque É verdade, velho. Você você se sabe, livrou de João, uma boa, hein? Você que se livrou de eu uma não boa. falo, obviamente não falo muito de futebol aqui, normalmente, porque não é muito a vibe, né? Mas você sabe que, eu não sei se você notou o ano que eu mudei para cá, né? 2005. 2005. Foi o ano do. 2006 foi o ano da Não, foi polêmica, né? 2005, o ano 5 daquele. mesmo, é verdade. É, Do time do Tevez, né? Que teve aquele. eu morava num lugar que tinha na esquina um bar
que reunia colorados para assistir o jogo. E eles descobriram que ali na esquina tinha um corintiano para eles desaguar toda a mágoa deles. Cara, eu passei acho que um ano e Ouvindo. eu não passava um dia sem ouvir a história do Tinga, do pênalti. Eu chegava ao ponto de falar, gente, eu não tenho, eu não tenho o que fazer a respeito Não é disso. culpa sua, né? E quis o destino que no último jogo do Brasileiro, que eles seriam campeões, né? Agora, no ano retrasado, né? Sim, sim, sim. Vocês tirassem ali É na uma última coisa bem rodada, né? complicada aqui. Ainda teve um gol impedido, né? Ali, polêmico e tal. Não, é uma relação complicada, mas eu brinco Futebol é com eles aqui, maravilhoso por isso. eu respeito muito, agora falando Lógico, assim, porque lógico. eu acho que Grêmio e Inter, por estar aqui no canto do país e sem todo o poderio de tamanho mesmo de torcida dos times de São Paulo e do Rio, Do eixo eu Rio-São acho Paulo, que claro. eles têm uma história assim imensa. Eu brinco com eles assim Fantástico. quando eles, principalmente quando o pessoal começa com esse negócio, o pessoal rouba sempre a gente, não sei o que. Eu falo, cara, não diminua a história de vocês, vocês são grandes pra caramba. De forma alguma. A história de vocês com tantas Libertadores e tal, estando aqui no canto com muito menos possibilidade de recurso e patrocínio, faz de vocês muito grandes, tal. É Enorme. óbvio que realmente os times de São Paulo e Rio acabam tendo mais poderio e tal, porque é um negócio, né? Lógico, Voltar para o lógico. nosso mote, futebol é um negócio, né? E acabam tendo uma abrangência nacional maior também por conta de N fatores, né? Você tem muita gente de outros estados morando em São Paulo e no Rio, isso faz com que as torcidas também tenham uma configuração geográfica diferente, né? É E normal isso aí, também. número de torcida, enfim, patrocínio, acaba tudo sendo Isso mais relevante, acontece, como qualquer negócio, é o normal. lógico, isso acontece muito com o Benfica. O Benfica em Portugal, se o Benfica tivesse, sei lá, na França ou na Alemanha, seria uma coisa de outro planeta, porque assim é pouca gente, né? É uma questão demográfica. Então Exato, mas exato. é mais ou menos isso. É mais É ou isso aí menos isso. mesmo. João, e me fala uma coisa, como para a gente não falar só das coisas boas do negócio, você atravessou a pandemia aí com esse negócio, né, cara? E aí afetou as duas coisas, né? Porque o Extremamente esporte desafiador. o esporte não parou, mas enfim, e viagem, Chegou a parar, chegou a chegou a parar, tá parar, certo? Chegou a parar. chegou a parar. Como é que foi passar por isso? Foi muito desafiador, assim. Eu digo que o turismo esportivo ele ainda sofreu mais que o turismo convencional, porque eu tenho os dois aqui dentro. E por quê? Em um determinado momento, o turismo convencional voltou, pelo menos com as viagens de primeira necessidade, né? E o esportivo não, porque assim, primeiro porque ficou parado um bom tempo e depois a gente teve um tempo enorme com os eventos acontecendo sem público, né? Então, o turismo esportivo sofreu muito, Wesley. Foi muito duro. Foi um período assim de muita dureza. A gente atravessou eu sei que você gosta de falar um pouco também sobre empreendedorismo, né? Como você falou na introdução. Então, assim, para falar um pouco também sobre essa ótica, sobre esse viés, eu digo que só foi possível atravessar esse momento de uma maneira mais não dá para dizer mais tranquila, porque não houve tranquilidade, mas de uma maneira menos dolorosa e sair vivo do outro lado, né? Com o negócio funcionando, por conta de uma enorme responsabilidade com caixa ao longo dos anos. Então, assim, para o seu público que deseja empreender, tem muita gente que tem interesse no tema, né? Desde o nosso primeiro dia, algo que a gente sempre fez, não importa qual seja o número faturado. 20% desde o primeiro mês é caixa. Por quê? Em algum momento, por algum motivo, você vai precisar recorrer a isso. Isso é líquido e certo. Seja afetado por alguma variável interna ou por alguma variável externa. O único ponto na pandemia que facilitou, entre aspas, as negociações foi que pela primeira vez houve um problema que afetou absolutamente todo mundo, né?
Então, isso aumentou o nível normalmente de empatia das pessoas, porque elas também estavam atravessando pelo mesmo problema e provavelmente também negociando com seus fornecedores e se virando, porque todo mundo foi impactado, né? Todo mundo foi impactado de alguma forma. Então, assim, foi muito desafiador. Até vale a ressalva aqui, voltando ao Mancha, aí entra o lado empreendedor de inventar moda para não ficar parado, né? A gente tinha feito uma operação muito bacana para o Super Bowl em 2020, em Miami. Nós fomos com um grupo espetacular, que inclusive se dá bem até hoje. A gente tem grupo no WhatsApp, o Mancha está lá dentro, a gente troca ideia e tal. E já estava começando aquele burburinho, sabe, Wesley? Tá rolando um negócio lá na China, coisa e tal. Isso o Super Bowl foi dia 4 de fevereiro de 2020. Então, assim, 40 dias antes de explodir o Fica em Casa, né? Sim. E aí, a gente ainda conseguiu voltar do Super Bowl, fizemos uma reunião com praticamente o grupo inteiro em São Paulo, e dali surgiu uma ideia da gente montar uma confraria de futebol americano, que se reuniria uma quinta-feira por mês em São Paulo para assistir o Thursday Night Football, né? Para quem acompanha a NFL, ou para quem não acompanha a NFL, desculpa, os dias de futebol americano são quinta, tem um jogo isolado, domingo, praticamente todos os jogos, e na segunda tem um outro jogo isolado, né? A quinta é a abertura da rodada, a segunda é o fechamento da rodada. E essa temporada é muito curta, né? Ela vai de setembro, outubro, novembro e dezembro a temporada regular, janeiro os playoffs e fevereiro, normalmente no primeiro ou no segundo domingo, o Super Bowl. Então a gente tinha feito uma programação para de setembro a dezembro, sempre uma quinta-feira, estar reunido assistindo um Thursday Night, agregando aí uma palestra do Mancha sobre história do futebol americano, que ele é uma enciclopédia viva sobre o tema. E ele faz uns links espetaculares com a história dos Estados Unidos, assim, é um absurdo, né? Ele tem um volume de informação que eu nunca vi nada parecido. E, normalmente, ali regado a um bom uísque e charuto que a galera gosta. O né? que ajuda as histórias a aparecerem também. E fizemos e aí, programação toda feita. E o negócio foi tão bacana que a gente falou, não, vamos fazer isso o ano inteiro, independente de ter Thursday Night ou não ter. Vamos fazer acontecer, até para a gente... O fã de NFL ele fica muito órfão durante o ano. Carente. De fevereiro a setembro, tanto que a gente tem um bordão que é setembro sempre chega, né? A gente brinca com isso, setembro sempre chega. E aí a gente, infelizmente, foi freado pela pandemia. E aí veio a grande ideia, que a gente chegou a fazer 3 e que foi muito legal. A gente conseguiu realizar os eventos online, cada um recebeu em casa um charuto e uma garrafinha de uísque, pelo Zoom, o Mancha falando, e a gente atingiu muita gente que não tinha oportunidade de viajar, mas que se interessou. Foi muito legal, assim, foi muito legal. Então, assim, a gente orquestrou uma série de eventos parecidos com esse. Isso ajudou um pouco a dar um respiro de caixa também, que gerava uma certa receita. Óbvio que nada comparado a uma receita de vender uma viagem. E também todo mundo se mantendo ativo, fazendo bem para a cabeça, se mantendo ali, de certa maneira, pensando numa outra coisa, num momento que era todo mundo muito monotemático, que só falava de pandemia, 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 e tinha que ser mesmo, porque foi uma coisa de uma gravidade extrema. Então, assim, esse tipo de ação, Wesley, ele ajudou muito a gente a superar esse momento e passar por ele de uma forma menos dolorida. E a grande virada de chave, né, que a gente conseguiu dar pós-pandemia foi a final da Libertadores de 2021, que nem estava pós-pandemia ainda estava ali no final, né, a coisa... Ainda tinha resquício. Vai, vem, vai. Tanto que ainda não tinha nem explodido a variante Omicron, que impactou muito a nossa operação no Mundial de Clubes de 22 do Palmeiras em Abu Dhabi. Mas, assim, foi um momento muito desafiador, que exigiu muita resiliência, muita paciência,
muita força e muitos setores amplamente impactados. Acho que o turismo deve ter sido um dos mais, acredito eu, né? Eu não gosto de falar o mais, porque toda vez que na época eu falava o mais, alguém conseguia me apresentar algum que estava mais impactado. Alguns mais, né? Acho que turismo, a parte de eventos, de Eventos em parte geral. artística, talvez. Você quer ver uma coisa? Cinema. Né? Porque assim, ainda voltou, o cara tinha coragem de ir num resort ou numa pousada onde você ficasse em ambiente aberto, mas no cinema as pessoas não tinham coragem de ir, né? Assim, Ambiente fechado, né? E tal. Enfim, foi muito duro para todo mundo. sim. Mas geramos muito conteúdo também, foi muito bom para gerar muito conteúdo. Foi bom para se reinventar, foi bom para descobrir novas aptidões, novos mercados. Nossa parte corporativa fortaleceu muito nessa época, porque a gente descobriu que tem muitas empresas que não operam se não tiver acontecendo viagem, né? Então a gente procurou também focar neste tipo de cliente e a coisa andou. Graças a Deus a gente conseguiu sair do outro lado do túnel. Não, mas e de passagem aí você falou de duas coisas, eu até anotei uma aqui, que eu fiquei muito feliz de ouvir, porque aí já mostra que como eu te disse antes de a gente começar, sempre contextualizando, a gente não conversa antes. Normalmente eu faço a produção aqui do episódio, marco com um convidado e tal, e daquele dia eu não falo mais até falar aqui, E é justamente verdade, hein? Posso garantir que é verdade. para a gente realmente ter essa conversa de verdade aqui, porque senão às vezes você vai já conversando alguma coisa ali e perde a verdade aqui. E o João falou do caixa, cara. Eu não quero deixar isso passar batido, porque isso é de uma importância, e se você realmente caiu aqui pelo tema empreendedorismo e está aqui porque quer saber um pouquinho como é que é, está aí criando coragem para fazer, isso é tão difícil, porque normalmente as pessoas, quando começam, elas não têm essa consciência que você teve. Normalmente, eu brinco, o cara começa um negócio e se dá certo, o primeiro dinheiro que ele ganha, ele quer comprar um carro, ele comete dois erros, que um é não fazer essa reserva de caixa que ele eventualmente vai precisar, e a outra é reinvestir no próprio negócio, porque e aí me leva à segunda coisa que você falou, que foi tá sempre tendo ideias e reinventando, porque o seu negócio pode ser um baita negócio, você pode ter tido uma baita ideia e ele pode ter até começado muito bem, mas esse mundo é muito rápido. Se você não reinveste, não vai é, recriando, criando novos produtos, novas formas de vender, enfim, ocasionalmente você não vai sobreviver ali na frente. Então eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso e fiquei com a certeza que eu convidei a pessoa certa para falar. Obrigado. Porque realmente você tem congruência com o que a gente conversa aqui, né? Não tenha dúvida. Começando um pouquinho de trás para frente aí no que você falou, assim, o empreendedor ele tem que estar sempre pensando no negócio que vai matar o negócio dele. Qual vai ser o negócio? Que negócio que você está construindo hoje que vai matar o seu negócio que existe hoje? Porque se você não pensar nisso, algum concorrente vai pensar e vai matar, porque o mundo vai mudar, né? E o turista FC ele passa muito por isso, que assim, que tipo de negócio que vai matar? Quando o mercado de turismo, né, passou por houve o fenômeno da desintermediação, que a gente chama, que é no momento que o fornecedor direto na ponta passa a prestar o serviço direto para o cliente. Porque, falando português, claro, a companhia aérea ela vira a chave e fala: agora eu vou vender passagem no meu site. Uhum. Eu posso vender através da agência também, mas eu vou vender através do meu site. Isso é o que a gente chama de desintermediação, ou seja, era um mercado que só existia com intermediários e que da noite para o dia deixou de existir, né? E aí a gente fala da reintermediação. O que é a reintermediação? Você passar a vender consultoria, você passar a vender experiências, né? E aí eu te digo, você pode entrar na internet e comprar uma passagem aérea para Miami? Pode. Você pode comprar um hotel em Miami? Pode.
Você pode comprar um ingresso para o Super Bowl em Miami? Pode comprar. Tudo isso. Você pode alugar um carro para ir para o Super Bowl? Pode. Ou pagar um transfer? Pode. Agora, você pode tudo isso na companhia do maior especialista em futebol americano do Brasil, viajando com você, te explicando todas as dúvidas que você tem de regra, saindo para jantar com você depois do jogo? Não. Isso é só Culturista FC com Paulo Mancha. E é exatamente isso, né, João? Eu, puxando aqui um pouquinho, eu dou consultoria de gestão e eu trabalho hoje muito no ramo de posto de combustível, mas eu atendo alguns pequenos empreendedores também. E isso é o que a gente mais conversa, assim, principalmente no início. Se o teu produto é uma commodity, lógico, quando eu digo uma commodity, não é exatamente commodity propriamente de tipo arroz, não Não, é não, isso, mas mas a comoditização desse serviço, exatamente. Por exatamente. quê? Porque, como você disse, qualquer um pode entrar ali no site XYZ e montar lá a sua viagem e tal. Quando você vai criar o seu produto, você tem que pensar exatamente nisso. O que que eu consigo fazer de diferente de que todo mundo faz? Porque é isso que vai te dar valor e não fazer você brigar por preço. Porque senão você vai ficar É ali isso. por preço. Se você E não. se você brigar por preço com gigantes, muito provavelmente você vai perder. Né? Muito provavelmente você vai perder. Provavelmente. Muito provavelmente. Então, é, essa busca incessante de que negócio que vai matar o nosso, aí eu volto um pouquinho na nossa linha do tempo aqui, e é muito nesse sentido que o Turista FC nasce em 2015, com um site e com ideias de roteiro que tinham na minha cabeça, e assim, cara, eu vou botar isso aqui num site artesanal, e quando algum cliente me perguntar alguma coisa, ou o que, que eu posso fazer, eu vou mandar. E aí, Wesley, de vez em quando acontecem umas mágicas, né? Eu brinco que tinha um professor meu que dizia que a diferença do ovo da pata e da galinha é que a galinha avisa quando está colocando o ovo, né? A pata não avisa. Você já deve ter ouvido Uhum. falar disso, né? É basicamente isso. Assim, eu avisei para as pessoas que eu tinha as ideias do turismo esportivo. Se elas estiverem guardadas na minha cabeça, ninguém vai saber, né? É basicamente isso. E assim, Eu vou entrar aí porque você tocou em outro ponto que a gente bate muito. Cara, todo mundo deve ter umas 18 ideias por dia. Das 18, umas 8 de repente até são boas. O problema é que ninguém faz isso, ninguém coloca em operação. E mesmo quem coloca em operação, normalmente não persiste. Normalmente, eu sempre digo o seguinte: você pega 100 pessoas que estão tendo ideias lá, dessas 100, 10 ocasionalmente vão tentar fazer a ideia. Dessas 10 que começam, depois de uns 4, 5 meses, sobrou uma, duas, ou nem sobrou ninguém. Porque é exatamente isso, né? É, ideia todo mundo tem. Agora, colocar em operação e falar: olha, eu tenho aqui um produto. Ele talvez não esteja nem tão acabado assim, mas eu vou começar a fazer. Porque o outro erro é as pessoas acharem que vão fazer alguma coisa depois que tiver perfeito, né? Não, quando esse negócio aqui tiver bem perfeitinho, na verdade, ele só vai vai, ficar perfeito vai fazendo, né? descobrir, lógico, você só vai descobrir a perfeição, ou melhor, você vai descobrir que a perfeição não existe, mas que, a despeito disso, você pode ter um ótimo produto lucrativo na mão, mesmo não sendo perfeito, fazendo. Não tem outra. Aí, nesse ponto, Wesley, só fazendo um adendo, eu digo que, principalmente a nossa cultura aqui no Brasil, ela lida muito mal com o que a gente chama de fracasso, né? A gente tem muito medo. Eu vou botar um produto aqui. Você sabe quantos produtos o Turista FC já colocou no ar que não vingaram? Sei lá, cara. Mais de 100, talvez. Entendeu? Só que assim, sem querer, sem parecer clichê, você está descobrindo as formas de não fazer. E aí vai chegar a hora que vai dar certo e você acabei de descobrir um modelo. Então, ano que vem eu tenho que replicar esse modelo aqui. E vamos, e vamos, e vamos. O meu primeiro produto com o Paulo Mancha, sabe quantas vendas a gente teve? O meu primeiro produto com o Paulo Mancha?
Zero. Zero vendas. Zero vendas. Por quê? Eu não sei dizer. Isso foi quando? Isso foi em. Foi para a temporada regular da NFL em 2015. 2015. Primeiro ano do Turista FC. A gente colocou no ar. Houve uma série de questões. Aí entra variável interna e externa, né? Hoje, fazendo uma análise. O dólar subiu assombrosamente logo que a gente lançou o produto, assim, subiu de um patamar de 3 para 4,50, 5. Tá? Naquele período. É aquele ano bem da crise, né? Isso, exatamente. Uhum. Pode ter sido isso? Pode. Ou não. O Mancha, a gente já teve essa conversa, ele fala, João, eu acho que o mercado de NFL no Brasil não estava maduro o suficiente para a pessoa pegar e vamos lá só fazer isso. Estava maduro assim, eu vou estar em Nova York nessa data, se tiver um jogo de futebol americano, eu vou ver. Mas não, eu vou sair daqui só para isso. As pessoas nunca tinham sequer cogitado, talvez, essa possibilidade, entendeu? Então, pode ter sido um monte de coisa. A gente podia ter simplesmente pego esse fracasso e, cara, isso aqui não presta, vamos jogar fora. E, assim, um pacote teoricamente barato para a temporada regular. O futebol americano ele tem essa característica. O jogo final, que é o Super Bowl, é o evento esportivo mais caro do mundo. Ele é mais caro que final de Copa, mais caro que qualquer evento que você citar. E tem um hiato. Na realidade, não é nem um hiato, é um abismo de preço entre um jogo de temporada regular e um Super Bowl. Hoje, por exemplo, para falar em números e as pessoas entenderem, a gente teve uma ação com Mancha agora, 2 semanas atrás, em Nova York. O ingresso custou, foram 2 jogos, $200, $250 um ingresso. Enquanto para o Super Bowl, o ingresso mais barato está $8 mil. Então, você está falando de um abismo gigante. Wesley, 5 anos depois, nem 5 na realidade, né? Porque eu estou falando de outubro de 2015 para fevereiro de 2020, sendo que as vendas do Super Bowl sempre começam antes. Então, eu estou falando aí de um espaço de aproximadamente 4 anos, de 2015 para 2019. A gente leva um grupo de 25 brasileiros para o Super Bowl com o Mancha. Espetacular. Talvez o nosso maior case de sucesso de NFL. Então, assim, para quem está começando a empreender e tal, cara, não dá para você simplesmente rasgar e jogar, não deu certo, vamos. Não, calma, de repente você só precisa encontrar uma outra forma, procurar entender o erro que está cometendo, de repente saber efetivamente se foi uma variável externa que impactou, pode ter sido também, muitas vezes isso vai fugir do seu controle. E, poxa, hoje a gente tem na NFL, nos nossos pacotes para futebol americano, uma das nossas principais linhas de produto aqui, entendeu? Primeiro eu te agradeço de contar essa história, porque isso é uma questão, né? Sempre que eu estou conversando com as pessoas aqui, é lógico que a gente tende a contar na internet. A internet tem esse problema, né? A gente tende a contar a parte boa. Vitória. Isso vai criando uma sensação que tudo é fácil, que o João teve uma ideia, foi lá, botou e ficou rico. É isso que as pessoas... É o chamado da noite para o dia, né, Wes? Da noite para o dia... Não, é a frase, essa é a frase que eu ouço assim, do nada, eu ouvi isso esses dias, João, assim, guardado as devidas proporções, uma pessoa chegou para mim e falou, poxa, você chegou aqui lá atrás, tal, rapidinho, né? Cara, esse rapidinho tem 20 anos no meio aí. Esse teu rapidinho. Rapidinho, uma coisa assim, da noite pro dia, do nada, estalou o dedo. Wesley tem 20 anos no meio e cabelos, inclusive. Tinham cabelos ali. Mas é que a percepção que vai criando é um pouco essa. Então, primeiro, eu te agradeço de contar isso, porque presta um serviço para quem está do outro lado, saber que a vida real não é assim, cara. Às vezes as coisas não dão certo, é do jogo.
Eu tô vendo aqui, tem uma certa luminosidade, mas se eu tô vendo bem um quadro aqui, é o Michael Jordan arremessando, não é? Sim, é o último arremesso daquela final do sexto título. Contra o Utah Jazz, né? Isso, exatamente. Esse cara, ele fala uma coisa que é absolutamente espetacular nesse sentido. Assim, você falou o sexto título. Ninguém tem mais do que ele, né? Ninguém, quer dizer, desculpa, tem, mas ninguém atingiu o nível de perfeição dele no Não, basquete. não. Melhor jogador de uma temporada dele, defensivo, ofensivo, cestinha, MVP, enfim, não tem. Bota aí que ele deve ter disputado, eu não sei, eu adoro, mas não sei se ele disputou, sei lá, 18 temporadas, 17, eu não sei. Deve ter disputado alguma coisa nesse sentido aí. Isso quer dizer, vamos colocar que ele tenha disputado 16. Quer dizer que ele perdeu mais vezes do que ele ganhou. Sim. O melhor de todos. Eu vou aproveitar. Você me jogou a bola quicando, eu vou aproveitar. Esse episódio não está no YouTube, porque eu não colocava no YouTube, mas ele está no Spotify. Se você for lá no Spotify, você que está vendo ou ouvindo aí agora, e procurar, tem um episódio assim, mais vitórias do que derrotas. Tem essa história lá. Aí lá tem os números certinhos, porque tem um episódio só sobre isso, justamente por isso, porque a vida Aí é assim, né? eu que não sou 0,1% do que o Michael Jordan foi, eu vou desistir porque eu tive uma derrota. Porque o cara teve mais derrota do que vitória, sou eu que vou, entendeu? Isso, assim. Só que a gente lida muito mal com isso. A gente lida muito mal com isso. E eu acho que isso é muito uma cultura, assim, nossa. Aí volta. Lembra quando a gente falou no início? O brasileiro não gosta do time, o brasileiro gosta de ver o time dele ganhando. Eu acho que é muito isso, assim. A gente se acostumou muito com a gente só pode contar o que dá certo, a gente não pode contar nossas derrotas, a gente não pode contar os nossos fracassos. Sendo que esses caras aí, todos, ele, o Tom Brady, estão dando aula disso. Falou, cara, foi aquela derrota ali que construiu aquele título ali da frente. E aquela derrota fez parte da construção do título, né? Sim. E não tenha dúvida que dentro da minha pequena realidade, do meu mundinho aqui, aquele fracasso de 2015 fez parte do sucesso de 2020 do grupo do Super Bowl. Então, se não tivesse sido aquilo, talvez o sucesso não teria existido. Então, a gente não pode ter esse tabu do fracasso, né? Eu não posso errar. A gente tem muito essa, não posso me dar. A vida empreendedora ela é muito construída com tentativa e erro, muito construída com tentativa e erro. Então, se você não tiver disposto a errar, talvez não seja bom você começar a empreender. Se você tiver essa aversão aí, e o pior que isso cria uma cultura de a gente ter dificuldade de enxergar os erros, inclusive, e se você não enxerga e não entende, você não corrige. E isso acaba, inclusive, bloqueando a tua evolução, né? Porque se você tem essa ânsia de não errar, de eu não erro, você não procura evoluir. E aí você não muda nada, e aí você está meio fadado a não dar certo mesmo. Aí você está Então, fadado talvez a um fracasso efetivo, né? exatamente, porque eu sei que é até meio clichê isso que eu estou falando aqui, mas enfim, eu até fujo um pouquinho desses clichês, mas é porque tem certas coisas que é o simples mesmo, né? Às vezes não dá para sofisticar muito. E a realidade é que você vai construir tua história com base em tudo que acontece. E quanto mais dificuldade, mais repertório você vai criando. Se tudo tá fácil, você não Se cria tudo tá fácil, repertório. tem Na hora alguma da coisa errada, dificuldade, você vai brother. se Tem alguma apertar. coisa errada. Lógico, lógico. Total. Então Tem faz alguma parte. Não coisa é que eu estou errada. desejando que você tenha problemas na vida, mas é que eles vão te ajudar um pouco. Mas, Wesley, eu sempre digo isso para minha equipe muito. Isso é fato. Eu digo isso. Eu não estou falando para você, pelo amor de Deus, criar um problema na viagem de um cliente. Não é isso. Mas o cliente que teve um problema durante uma viagem e esse problema foi resolvido pela minha equipe, o índice de fidelidade dele à minha empresa é muito maior do que o cara que deu tudo certo. Uhum. Entendeu? Então, Porque, assim. na verdade, é mais sobre como que o problema é tratado do que sobre o Isso. problema em si, né? É isso. É exatamente isso. Então, Eu tenho muita gente chega recomendado aqui, graças a Deus a gente tem um número bom de recomendações de outras pessoas.
Eu tô vindo aqui porque o fulano falou que com vocês a viagem dá tudo 100% certo. Falei, espera aí. Eu não posso jamais te prometer isso porque eu estaria sendo leviano se eu tivesse prometido. Mas por quê? Eu não posso responder pela companhia aérea, eu não posso responder pelo hotel, eu não posso responder pelo. Você pode ter certeza do seguinte: de duas coisas. Eu vou selecionar o que tem de melhor dentro do que você puder, e eu vou estar 24 horas por dia do seu lado enquanto você estiver nesse processo. E a gente vai mover mundos e fundos para corrigir qualquer erro que aconteça, seja ele meu ou de algum fornecedor que eu escolhi. Agora, eu não posso te garantir, entendeu? Porque o voo pode atrasar, você pode São pegar muitas uma chamada. variáveis, né? São muitas Cara, variáveis. o recepcionista do hotel pode estar de mau humor, entendeu? O cara da locadora de carro pode não te atender de uma maneira que você considera ideal. Então, assim, é muita variável. Realmente, são muitas variáveis que não estão sob o nosso controle. Acho que a gente pode controlar, a gente faz o nosso melhor, né? Não tenha dúvida disso. Mas e no final o que importa é muito isso, né? Não é não ter problema, e sim a maneira como você trata o problema quando ele aparece. Perfeito. E qual que é o tamanho desse teu time hoje? Hoje estamos com 14 pessoas. A gente não tem uma equipe muito grande, isso faz parte também da nossa cultura, tá? A nossa cultura Eu digo que a nossa cultura trouxe a gente até aqui, tá? O que a gente tem de melhor na empresa é o nosso DNA e a nossa cultura. E a gente tem uma remuneração variável para o time que é bastante agressiva. E quanto mais gente dividindo um bolo, é, normalmente sobra menos, né? Uhum. A matemática é exata. Então hoje a gente tem um time de 14, graças a Deus, muito longevo. Né? Temos pessoas aqui. A empresa tem 15, eu tenho pessoas com 10 anos comigo, então assim, que já viveram a maior parte da história da empresa com a gente. Hoje o Turista FC tem uma equipe própria de atendimento, isso até um pouco tempo atrás ainda era misturado, hoje o projeto cresceu, então tem uma equipe dedicada ao Turista FC, isso é extremamente necessário, e aí naturalmente eu tenho que mudar o processo seletivo, trazer pessoas que entendam de viagens e de esportes também, que muitas vezes esse cliente ele quer bater um papo sobre esporte, isso é normal, então não adianta a pessoa ser a melhor do mundo em viagem e não poder bater esse papo com o cliente sobre esporte, Ah, né? sim, sim. Esse negócio Não tem como. E ao longo desse período, a gente enfileirou aí algumas excelentes operações, e aí entra o lado legal da história, que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que antes dos meus 40 anos eu iria a uma Copa do Mundo, eu iria a uma final de Champions, eu iria a um Super Bowl. Isso tudo era muito distante até 2015. E para um cara que é completamente apaixonado por esporte como eu, isso sim, aí é a parte legal, a parte romântica. Agora, é aquilo que você falou, né? São muitas noites sem dormir, são muitos problemas. Você vai para uma operação dessa, você não tem tempo de comer, não tem tempo de dormir, não tem tempo de fazer nada direito, mas assim, você volta para casa extenuado, mas assim, muito satisfeito por estar fazendo aquilo que você ama, né? Então, é muito bacana. e eu conversei já para essa temporada também, que ela não foi ao ar ainda nenhum episódio, mas eu tenho uns três gravados já, porque planejamento, né? Eu tenho alguns gravados já. E um amigo meu comentou, eu acho que não tem outro jeito, né, de empreender. Porque você até consegue ser funcionário numa coisa que você não gosta tanto, por Pelo necessidade, tal, dinheiro, tal. pelo Agora, dinheiro. agora, empreender numa coisa que você não gosta, não tem como. Eu vou arriscar dizer não tem como, porque né, eventualmente Não vai tem aparecer como, uma situação, não tem como, não mas tem eu como. acho muito pouco provável. Porque você tem Wesley, que ter paixão por aquilo que você vai fazer, senão não vai rolar. na, se não for na primeira, na segunda ou na terceira porrada que você levar, e você vai levar, isso é líquido e certo. Vai levar. Se você tiver pela grana, você vai pular do barco. É certo. É certo. Porque Não, você vai falar assim, eu não preciso disso, não é para mim, tem caminhos mais fáceis. E tem mesmo, eu não vou mentir. Assim, e
tem que ter um propósito maior. Eu não estou aqui com um papo hipócrita de dizer que não é para ganhar dinheiro, não. Pelo amor de Deus, é para ganhar dinheiro e todo bom trabalho precisa ser bem remunerado e bem recompensado, tá? Não estou aqui, pelo amor de Deus, para vender o mundo das ilusões de não. Estou preocupado sim em dar lucro, estou preocupado sim em dar um ótimo resultado. Agora, se for essa a razão de abrir o olho e levantar da cama de manhã, eu diria para você que tranquilamente eu estaria até hoje trabalhando na operadora de alguém ou na agência de alguém. Eu costumo dizer o seguinte: o dinheiro, cara, ele é essencial, é importante, eu gosto e eu acho que todo mundo gosta. Às vezes as pessoas dizem que não gostam, porque, enfim, mas eu acho que todo mundo gosta. Sim, A concordo. questão é entender, aí, no meu ponto de vista, que ele é meio e não fim. Exatamente. Para mim, É esse. isso aí. Porque É se isso aí. ele é o fim, ele não vai dar conta. Não vai dar É conta. isso aí. Não É vai isso dar. aí. E, João, eu queria te perguntar uma outra coisa. E aí é daquelas perguntas que, como eu não pesquiso antes, eu posso estar fazendo uma pergunta idiota e aí você me Que fala, isso. seu Por favor, idiota. mano. Mas você vê hoje uma possibilidade real, ou está no teu horizonte, enfim, de esse modelo de negócio se amplificar internamente? Um cara que está aqui no Rio Grande do Sul e fala, pô, eu vou viver a experiência de ver um Fla-Flu no Maracanã, ou o cara que está no Rio falar, eu vou ver um Grenal, vou ver um Bavi, vou ver um Corinthians e Palmeiras. Eu estou falando futebol porque eu sei que, por exemplo, Fórmula 1 isso meio funciona. Até porque Muito. Fórmula 1 acho que talvez o evento esportivo, e você me corrija se eu estiver falando uma besteira, porque o ramo é o teu, que tem mais a ver com o evento do que com a corrida em si. Porque o cara fica lá num Total. pedacinho, o carro passa, você vê muito pouco, você tá mais ali pelo. Pela Eu, atmosfera. eu fui assistir uma vez uma corrida, eu sou daqueles poucos que ainda assiste Fórmula 1, porque eu acho que a maioria abandonou, mas eu ainda assisto. Agora, depois desse efeito da série do Netflix aí, É muito verdade, boa. trouxe uma galera Muita jovem. gente voltou. Muita gente voltou. Eu te confesso que essa temporada aí, em especial deve ter dado uma derrubadinha, porque essa temporada. E olha, eu sou daqueles que assisto as corridas de madrugada e tal, eu gosto mesmo, independente de ter brasileiro ou não ter. Mas essa temporada foi sofrido, cara. Tá duro, né? Foi difícil, foi difícil. O Verstappen, ele tá meio sem adversário e isso é É, muito ruim para o exatamente. esporte, né? É muito ruim para o esporte, né? Enfim, Porque a eu acho. competição. Mas, enfim, eu continuo assistindo porque, enfim, eu sou corintiano, né? Então, quando a gente gosta de uma coisa, a gente tá ali. Às vezes não sabe nem por quê, mas tá ali. Enfim. É verdade. Mas voltando à minha questão, assim, eu estou falando de futebol porque eu sei que tem alguns eventos que isso funciona. Lógico. Mas você vê essa possibilidade? Está no teu radar? Já existe? Eu Total. estou falando uma besteira? Enfim, como. Não, não está falando besteira nenhuma. Assim, a gente hoje já recebe um volume muito interessante de demandas para assistir a jogos aqui no Maracanã. É muito comum que as pessoas venham de outros estados assistir. Naturalmente, a maioria das vezes, movidos ainda pela paixão a um clube, tá? Mas, como eu te falei no exemplo da Libertadores, eu acho que o brasileiro ele está aprendendo a enxergar o esporte como entretenimento, inclusive os produtos a gente gosta muito de reclamar, mas a verdade é que assim o produto ele vem melhorando nos últimos anos, né? E para isso acontecer, né? O que a gente diz? Não, não faz sentido, não tem cabimento, por exemplo, isso acontecer. Eu tenho uma filha de 4 anos. Uhum. Eu não vou levar a minha filha para ver qualquer jogo se eu tiver com medo de ser assaltado, se eu tiver com medo de briga de torcida, se eu tiver com medo dela tomar uma garrafada na cabeça, igual aconteceu agora recentemente lá no estádio do Palmeiras, entendeu? Então, assim, eu acho que enxergar o esporte como entretenimento passa por muitas questões que não são diretamente relacionadas ao esporte, são problemas que a gente tem na América Latina de segurança pública, etc. e tal.
tá? Esse é um ponto. Agora, eu preciso citar um evento específico que a gente faz e que responde muito bem a essa sua pergunta, que é o Jogo das Estrelas do Zico, tá? Hoje não, desde 2018 nós somos agência oficial do Jogo das Estrelas do Zico. O que acontece no Jogo das Estrelas? Ele é entre o Natal e o Réveillon todo ano, tá? Normalmente dia 27, 28 de dezembro, no Maracanã. Numa época em que normalmente o futebol aqui no Brasil tá parado, né? Tá no fim, tá entre uma temporada e outra. E é um dia que o turista e a família carioca, independente de torcer pelo Flamengo ou não, por conta do Zico, gostam de ir ao Opa, Maracanã. Ó, cuidado com o Michael Jordan aí, pelo amor de Deus. Uma tragédia aqui, mas tudo bem. Pega o barco. O pessoal não viu porque eu tinha cortado para tua câmera, mas acabou ouvindo, né? Desculpa, eu entreguei. Não, esse barulho não tinha como fugir, mas segue o barco. É quase ao vivo. E eu acho que esse evento mostra o seguinte para mim, né? Nessas edições todas que a gente fez, infelizmente a pandemia interrompeu um pouquinho, mas já voltamos. As famílias estão interessadas em ir, sim, ao Maracanã. As cariocas e as não cariocas que vêm de outras cidades, outros estados, exclusivamente para ir nesse jogo, e elas falam assim: esse dia é um dia que eu vou tranquilo ao Maracanã, porque eu sei que não tem briga, esse dia não tem problema de confusão, esse dia é um jogo em que as pessoas, em que você vê no mesmo dia camisa do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo no Maracanã, no mesmo juntos, sem o menor problema, né? Que é muito o que você vê, por exemplo, você vai a um Super Bowl, você vai ver camisa de todas as franquias da NFL, sem o menor problema você vai ver. Então, onde eu quero chegar dizendo isso? Eu acho que é um evento em que a gente consegue ver que isso está no interior das pessoas. As pessoas querem isso, tá? O que normalmente trava no dia a dia? Pô, será que tem problema? Será que tem briga? Você vê uma quantidade de crianças absurda nesse dia. É muita criança no Maracanã esse dia. É muita mulher, é muita menina. É um público completamente diferente do que eu vejo nos estádios aqui no Brasil quando eu vou, entendeu? Então, assim, aonde eu quero chegar aí na resposta objetiva à sua pergunta? Eu enxergo sim. Eu acho que a gente vem num processo gradual de melhora. O que melhorou? Hoje as nossas arenas estão muito melhores. Você está em Porto Alegre, provavelmente, né? São Leopoldo é uma cidade a 30 quilômetros aqui. Pertinho, né? Você tem duas arenas de ponta aí hoje, entendeu? Em Minas hoje, você tem 3 agora com a do Atlético, né? Você tem o Independência, que é legal, você tem o Mineirão, que tá legal, você tem agora o do Atlético, que tá legal, a Fonte Nova tá legal. Ou seja, isso melhora a experiência do fã e faz com que ele consiga, sim, enxergar. Então, assim, isso está no nosso radar completamente. A gente procura, através das nossas comunicações diárias, nas redes sociais, no nosso blog, estimular que isso aconteça, tá? Oferecer o máximo de conforto e segurança para as pessoas que desejem fazer isso. Como? Vamos num camarote no Maracanã, para o carro lá dentro, se você está com medo do entorno. Óbvio que isso hoje ainda custa um pouco mais. O ideal era que isso não precisasse acontecer, que você pudesse ir numa arquibancada sem ter medo. Uhum. Mas, enfim, eu vejo um futuro muito legal para isso dentro do esporte brasileiro, sim, Wesley. Assim, não vai ser da noite para o dia, não vai ser do nada, né, como você disse, mas esse processo sendo construído e com fortalecimento de outras agências esportivas sérias também, que é muito importante, eu vejo um cenário bastante promissor para isso no médio prazo. E você falou, e é verdade, né? O produto hoje, a gente tem essa tendência de achar que está sempre ruim, né? Mas a gente vive um momento acho que nunca teve uma média de público tão grande, arrecadações grandes, o evento ele hoje é melhor. Inclusive, é lógico, eu tenho um conhecimento limitado, assim, né? Mas inclusive a questão de segurança, ainda que hoje seja difícil, ainda eu acho ainda que hoje ainda é melhor do que já foi. Eu penso que sim. Porque hoje, por exemplo, olha, eu vou de vez em quando, falei aqui
tanto em estádio quanto. Inclusive, quando o Corinthians vem, eu às vezes, não é sempre, mas às vezes eu vou na torcida do Corinthians, inclusive. E nunca tive problema, assim, é muito tranquilo mesmo, assim, tanto em um estádio quanto no outro, assim, eu nunca tive problema. E tive agora em São Paulo, fui na Arena do Corinthians também, e, e olha, eu sou corintiano e eu sei que a torcida do Corinthians, historicamente, é uma torcida popular, que às vezes é complicada e tal, enfim. Mas também foi muito tranquilo, assim, não, é, a experiência foi muito legal. Minha esposa, como a sua, não, como a sua não, porque a minha, eu não sei se ela pegou um pouquinho, sabe, mas hoje ela assiste jogo do Grêmio e Você tal, já ela levou ela no Grenal, pô. Você está bem na não, minha ela tá bem torce, na principalmente pro Grêmio, ela fica nervosa. E eu levei ela algumas vezes para assistir Stock Car e ela nem. E agora ela gosta, tal, porque a experiência. E eu levei ela na minha. Arena do Corinthians e ela super curtiu. Assistiu o jogo do Corinthians lá, ela super curtiu. Era um Corinthians e Água Santa, garoando, 37 mil pessoas. E aí, lógico, eu brinquei com ela. Eu falei: ó, isso é porque é o Água Santa. Se for. Eu errei porque eu quase acertei, que eu falei, nós vamos ver o campeão paulista jogar e quem chegou na final foi o Água Santa, né? Quase que eu acerto, É verdade, olha só isso. quase que eu acerto, atiro no que vi e acertei no que não vi. Então, Pois é, eu vejo hoje um produto que talvez não esteja de todo pronto, mas já está muito melhor de oferecer do que bem melhor. quando eu saí de São Paulo aí, que assistir o jogo no Pacaembu às vezes era uma aventura realmente, Se porque você for comparar com a década de 90, assim, início dos anos 2000, assim, a gente tá melhor. É porque é aquilo, a gente tem uma tendência grande a reclamar, mas a experiência melhorou. Isso é fato. A experiência melhorou. Hoje a gente tem. E também o produto melhorou, né? A experiência como um todo, o produto está melhor. Como um todo, você vai hoje. Você pega ali, por exemplo, o estádio do Palmeiras, você tem um shopping conectado. Eu já vi várias pessoas, não, eu paro o carro no shopping, minha esposa vai ao cinema, eu vou no jogo, depois a gente se encontra para jantar. Isso parece uma besteira, mas não é. Assim, isso é a composição de um produto. Isso faz com que a pessoa tenha muito mais tranquilidade e vontade de sair de casa para ir. Eu não estou dizendo do palmeirense que iria espremido no Parque Antártica, arquibancada de concreto quente, não. Eu estou falando do cara que está olhando para isso como o que você perguntou. Eu estou olhando para cá como um entretenimento. Né? exato, exato, exato. Você tem um fornecedor aqui, eu tenho um fornecedor que hoje tem 2 restaurantes dentro do Allianz Parque, vai abrir dentro da MRV Arena também. Então, assim, você quer sair de casa, ir para uma experiência top, comer uma ótima carne, uma comida japonesa, vendo o jogo, você consegue fazer isso. Então, assim, eu vejo um futuro bastante promissor para isso. Bastante promissor. E, lógico, eu tô acabando focando as perguntas em cima do teu braço Turista FC, mas vamos falar um pouquinho do teu braço um JPM. pouco mais tradicional aí, né? Você falou de passagem que você também faz um atendimento diferente, né? Não é o cara vai lá e escolhe um pacote e você vende o pacote para ele. Você tenta dar uma consultoria, uma assistência para eles. Me fala um pouquinho assim, hoje, qual que é o destino que as pessoas procuram mais, assim, fora do esporte, assim, o que hoje o carioca e o brasileiro, não sei, o teu público maior é do Rio mesmo ou você tem muito. Tem uma coisa muito engraçada. Da JPM Viagens, 95% carioca. Do Turista FC, sei lá, cara, acho que menos de 5% carioca, 10%. Impressionante, assim. O Turista FC tem uma abrangência nacional muito interessante. E a JPM Viagens, pelo estilo, por ter nascido muito analógica, Uhum. por ter é, muita recomendação boca a boca, naturalmente a gente atende mais o público aqui do Rio. Hoje, em termos de destino internacional, né, e muito, muito até por essa questão
da facilidade da compra online e tudo mais, as pessoas têm usado muito a nossa consultoria para viajar para a Ásia como um todo. Assim, a Ásia está muito em evidência, né? Parece uma bobagem o que eu vou dizer, mas assim, a nossa geração ela viaja muito mais do que as gerações anteriores, né? Isso, com certeza. Por N motivos, e eu, puxando brasa para a nossa sardinha aqui do mercado de turismo, atribuo isso muito à forma como as empresas, e aí eu coloco as companhias aéreas no meio e as grandes operadoras, passaram a tratar o negócio, né? Assim, então, você parava para pensar, eu tenho 38 anos, eu passei a minha infância inteira achando assim, pô, cruzeiro marítimo é uma coisa para milionário, né? Hoje em dia é uma coisa absolutamente popular, né? Todo mundo ali que está acostumado, que tem um recurso para viajar, pode fazer um cruzeiro marítimo aqui no Não Brasil. é nada inacessível. Nada inacessível. Tu que planejando é totalmente possível. E o mesmo acontece para as viagens mais convencionais. Buenos Aires, a Europa tradicional ali, Espanha, França, etc. O Orlando com Nova York, que o brasileiro tanto gosta. Você chega em qualquer lugar na Flórida, você acaba ouvindo mais português do que qualquer outra coisa, né? O brasileiro gosta muito ali daquela de viajar para aquela região. Agora, por já ter explorado muito isso, né? E ainda com pouca idade, você tem muita gente que agora já começa a explorar de uma forma mais efetiva a Ásia como um todo, o Oriente Médio, e cada vez mais países, né, então, assim, você para pensar, por exemplo, os Emirados Árabes, né? Dubai, Abu Dhabi, isso não estava no radar turístico há 20 anos atrás, né? E essas nações foram entendendo que o petróleo um dia vai acabar, eu preciso virar a chave para ter uma fonte de receita aqui que não dependa exclusivamente de um recurso esgotável. O mesmo está acontecendo com a Arábia Saudita agora, que foi inclusive a última viagem que eu fiz a trabalho, por conta do Mundial de Clubes que vai ser lá, né, agora no dezembro desse ano. Então, assim, essa área do Oriente Médio e a Ásia como um todo, Japão, a própria China, Tailândia, hoje eu diria que é o que está no gosto aí do pessoal. O pessoal tem viajado e procurado muito a nossa consultoria para esses destinos. E até porque sei lá, por exemplo, Tailândia, Índia, próprio Índia, Egito, Egito. são localidades assim, eu não quero parecer preconceituoso, mas assim, é por como a gente tem menos informação desses locais e, e a gente acaba recebendo a imagem daquela confusão, eu teria muito mais receio de fazer uma viagem dessa por minha conta Lógico. do que uma viagem mais tradicional. Você Então, compra um voo, vai passar uma semana em Nova York, pega um hotel na internet e vai tranquilo. É isso. ok. Agora, É isso. vai passar uma semana no Egito lá e eu já teria muito mais receio de saber Exato. onde é que eu Exato. fico, como é que eu vou, para onde eu vou. Me parece muito mais confuso. Posso estar tendo uma visão totalmente, Não, até não, porque eu não. não Você conheço. tá. Assim, Wesley, o que acaba acontecendo é muito o seguinte, né? Eles também acham que a gente é muito confuso. Ah, O que imagino. muda o que muda na realidade é a cultura, né? Assim, é basicamente isso. E qual é o nosso papel aqui? Encontrar empresas que te façam sentir-se em casa em qualquer lugar do mundo, tá? Então, uma das partes do meu trabalho hoje é ir a feiras no mundo todo e encontrar o que a gente chama de DMCs, né? Que é Destination Management Companies, que te recebam no Marrocos, na Tailândia, no Egito, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes ou em qualquer lugar do mundo, te atendendo o mais próximo possível do que eu te atenderia caso eu estivesse presencialmente lá. Então, essa é uma parte muito importante do meu trabalho hoje. É buscar esse tipo de parceiro, buscar esse tipo de fornecedor. Né? Por isso é que, assim, por mais que a gente esteja muito hoje com processos digitalizados, né, o online está muito em voga, nada se compara a ir lá no local, olhar no olho do cara e explicar, cara, o meu cliente ele precisa disso, 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 disso. Entendi. E aí buscar o parceiro certo.
Esse é um dos segredos, assim, de fazer o negócio dar certo e fazer com que você se sinta muito à vontade em qualquer lugar, sabendo. Wesley, eu estou aqui, eu estou no Rio, se você precisar, o meu WhatsApp, o meu plantão da minha empresa está funcionando, mas você também tem o meu fornecedor aí em loco, que é o cara que vai te levar para passear, que é o cara que vai te levar para fazer o seu transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, e que está à sua disposição caso você precise de alguma coisa. É mais ou menos isso. João, eu quero te fazer uma pergunta. Estamos encaminhando aí para 1h30, mais ou menos, e tá muito legal. Aliás, aproveitando que esse negócio de YouTube, eu sempre brinco que eu não consigo me acostumar e eu esqueço de falar para o pessoal seguir e tal, eu Ativar o esqueço. sininho. Lógico, depois eu coloco aí pela tela, né, uns avisos, mas eu vou assumir que se você está aqui há 1h30, deve estar legal. Então, né? Como Segue dizem lá, os né? meus conterrâneos lá em São Paulo, fortalece aí, né? Eu já Se inscreve. fortaleci, eu já fortaleci lá desde o Mancha. Já segui, já Legal. ativou, já tô lá. Bacana. Então, agora aqui nesse bloquinho final tem algumas perguntas assim que eu quero meio que fazer para todo mundo. Se você disse que está com quantos anos agora, Paulo? João? 38. 38? Tá. E se você tivesse que voltar lá atrás, se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e Sempre, né? encontrar o pequeno João Paulo lá e falar para ele sobre empreendedorismo assim, o que você falaria para esse cara lá atrás? O que você sabe hoje que você não sabia lá que seria essencial? Assiste. Não é nem um esporte que eu goste muito, tá? Mas pega o UFC, assiste muita luta de UFC e vê normalmente quem ganha nas lutas mais disputadas. Não aquela luta que o cara dá um soco e acaba no primeiro round, né? Uhum. Aquela luta mais. Vou melhorar. Pega as lutas que foram aos 5 rounds, que normalmente é e repara normalmente quem ganha essa luta. É que se é o cara que mais apanhou ou o cara que mais bateu. Normalmente é o cara que mais apanhou que ganha. É o cara que mais tem resistência para apanhar e normalmente no final dá um golpe fatal ou conseguir virar o jogo, etc. E tal. Eu repito, eu não sou um cara muito. Não é meu esporte favorito, mas essa é a minha analogia favorita. Eu... Empreender. Desculpa, pode falar. Não, 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 por favor, conclui aí. Não, só empreender é muito mais sobre apanhar do que sobre bater. Tá? A gente olha para esses caras muito grandes e tal, a gente imagina que, porra, esses caras, desculpa, pode falar um palavrão ou não? Fique à vontade, meu. Os caras são foda e tal, realmente eles são. Mas você pode ter certeza que, assim, a gente apanha muito mais do que bate, a gente tem que ter resistência para aguentar. E no final das contas, a gente acha que é uma linha reta, né? Entre o seu trabalho e o sucesso. Mas, na verdade, meu pai, que infelizmente não está mais aqui, sempre me dizia que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Era um clichê que... Então, assim, e o trabalho representa... Quando eu estou falando de apanhar, gente, assim, vocês estão ouvindo isso, eu não quero que vocês imaginem um cara infeliz, muito pelo contrário, eu sou um cara extremamente feliz, realizado, adoro fazer o que eu faço. Mas, assim, a gente chega uma hora que você fala, cara, tá vindo porrada de tudo que é lugar, é de cliente, é de fornecedor, é do mercado, é do concorrente, vem de todos os lugares. E se você não tiver muito acostumado a isso, né? Se você pegar lá o John Jones ou o Anderson Silva, se o cara tomar um soco na cara e falar assim, não dá mais para mim, não adianta que ele não vai ter o cinturão. Então é basicamente isso. Assim, se eu pudesse voltar lá, tá? Porque quando eu comecei, Wesley, eu imaginava que era muito mais sobre bater do que sobre apanhar. E hoje eu tenho plena convicção que é muito mais sobre apanhar do que sobre bater. Cara, é sensacional, analogia, tudo, porque é muito sobre isso. Eu só vou, assim, como esse lado meu tá aparecendo aqui, porque eu não falo aqui de esporte, né? Então as pessoas nem sabem, mas eu sou bem aficionado em esporte e tem. Tem uma boa, ele faz.
Michael Jordan do outro, que isso? Você tá. Não, mas é que aqui no podcast eu não falo muito sobre isso. Eu falei eventualmente um pouquinho com Mancha, mas não falo normalmente muito. E você estava falando, hoje eu também não assisto muito UFC, mas eu fiz jiu-jitsu por muitos anos, então lá no começo eu assistia. Então, se você quer concretizar esse exemplo que o João deu, você procura lá no UFC, lá pelos 5, 6, eu não vou saber também, então, não sou enciclopédia assim, então, mas Royce Gracie e Ken Shamrock é dessas lutas aí que o cara apanha 40 minutos e consegue uma finalização no fim. E o Anderson Silva com alguém que agora eu não lembro também é dessas aí. No finalzinho, com aquele cara que perturbava ele pra caramba, que eu esqueci o Isso, nome. eu esqueci agora o nome, mas essa mais recente, o Anderson Silva, e quem gosta mais do espaço. Charles Sonnen. Isso aí, Charles, exatamente. Então, para quem quer ver uma coisa mais recente, vai nessa. Para quem quer ver uma coisa mais raiz, lá, o Royce Gracie de kimono, essa luta aí com Ken Shamrock, ela representa bem. Essa do Anderson Silva com o Charles Sonnen, assim, das recentes, ela é icônica. Exatamente. Ele apanhou. Olha, eu ouso dizer que o final é bem parecido. Eu estou tentando puxar pela memória, mas eu acho que é uma finalização meio parecida. É uma finalização parecida, exatamente. Eu acho que é bem parecido mesmo. É isso. E por que eu falo? Eu gosto de esporte e assisto quase todos. Lógico, eu não, talvez não seja tão aficionado em alguns. Até falei para o Mancha, eu gosto muito de NFL, tudo, mas eu sou daqueles que assistem do playoff para frente. Eu não tenho tanta paciência assim para temporada regular. NBA é a mesma coisa. Eu gosto, mas eu assisto normalmente lá mais pro fim. Mas olha aqui, eu amo os dois, tá? Eu amo os dois. Mas eu digo uma coisa. Normalmente gostam dessa minha analogia. NBA, eu brinco que é a novela do Benedito Rui Barbosa. Se você ficar 15 dias viajando, voltou, você ligou a televisão, você está entendendo tudo que está acontecendo. Né? Muito jogo todo dia. Agora, a NFL é aquela série do Netflix de que se você perder um episódio... É verdade, é verdade, é verdade. Eu, ao longo da temporada, eu vou meio que assistindo alguns jogos salpicados assim, mas eu não consigo realmente, eu não consigo acompanhar tudo. Mas eu assisto quase tudo. Eu sou daqueles que passo uma partidinha de tênis ali, eu assisto um pouquinho ali, então eu sou metido a entender um pouquinho de cada coisa aí. Então, acabou aparecendo esse lado aqui, porque, enfim, né? Tava todo no contexto aí do. Total. Mas o esporte, voltando, acabei perdendo o fio, por que eu puxei o esporte? É porque eu acho que tem a ver com isso. Sabe aquele nosso papo lá do começo da cultura e tal? Talvez no americano, principalmente, no europeu eu não vou arriscar muito, mas no americano, principalmente, o esporte é uma coisa muito presente desde cedo, né? Então o cara aprende. Eu não sei se tem lugar melhor para aprender isso, porque eu pratiquei esportes desde sempre. Não sei se tem outro lugar que você aprende melhor a saber perder, saber ganhar, respeitar o próximo, toda essa dinâmica. Então, talvez falte um pouco de esporte na educação do brasileiro. Total. Talvez isso resolvesse um pouco essa outra ponta, sabe, da resiliência, de saber que é mais sobre perder. A vida é mais sobre perder do que ganhar. Sim. Não é uma palestra motivacional, tá, pessoal? Não. A vida é mais sobre perder do que ganhar. Você normalmente no processo vai sofrer várias derrotas para ter um momento ou momentos de vitória. Isso é. E o esporte te ensina muito isso. Eu acho que isso falta na cultura do brasileiro. Talvez seja um dos dezenas de. Eu tenho plena convicção, sim. Você vê a diferença disso que você está falando. O que ilustra melhor para mim o que você falou, normalmente são os finais de partida. Por exemplo, pega um final de jogo na NBA, dificilmente você não vai ver os dois melhores, acabou o jogo, os dois, não vou dizer os melhores, mas os dois protagonistas dos times, a tendência natural é um procurar o outro na mesma hora para se complementar. Não tem um final de jogo da NFL que os dois quarterbacks, acabou o jogo, os dois vão, independente do que tenha acontecido,
eu vou procurar ele primeiro e depois eu comemoro ou depois eu choro. Mas primeiro eu vou. E isso, assim, não, certamente eles não aprenderam na NFL. Certamente eles aprenderam desde sempre. Né? Isso não foi construído na vida profissional deles, foi construído desde a escola, porque certamente eles fazem isso desde a escola. Né? E o que eu acho mais fantástico nisso tudo também é o fato de você pensar que, assim, quantos não deram certo no esporte, apesar de terem jogado no high school e no universitário, mas, assim, não deram certo, mas saíram com uma carreira, né? Saíram formados para tentar não, para seguir a vida de outra forma, né? E com essa cultura, né? No corpo, Com essa né? Da cultura enraizada, competitividade. né? No Exato. DNA, exatamente, exatamente. Então, Eu sou 100%, concordo 100% com o que você falou, assim, falta muito disso a gente, assim. eu sou um incentivador. Sempre que alguém me pergunta o que eu posso fazer de. E olha que eu não sou um especialista nisso, meu negócio aqui é gestão, gente. Mas assim, se eu pudesse ousadamente dar uma sugestão, o que eu faço com meu filho? Bota ele para praticar um esporte, pelo amor de Deus. Lógico. O Bernardinho, só para encerrar, ele fala muito sobre ele faz muito essas analogias entre o esporte e a vida real, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu posso chegar em casa hoje e falar assim para minha esposa, cara, se conseguir essa venda aqui, cara, foi um negócio suado, foi sofrido. Aí ele fala muito isso, falou, qual é a mágica do esporte nesse sentido? Eu estou falando que foi suado, foi sofrido, mas eu estou aqui sentado numa cadeira confortável, no ar-condicionado, ou seja, eu não estou suando e eu não estou sofrendo na carne, propriamente dito. Isso é uma analogia. Uhum. E no esporte, não. No esporte, normalmente é suado, sofrido, dolorido. Então, por isso é que é tão bom ilustrar as coisas usando o esporte, porque é meio que a consolidação de várias coisas que a gente usa no dia a dia, né? E que, na realidade, o cara ali naquele palco, ele precisou efetivamente suar, sofrer e sentir dor. Né? É isso. E também, assim, não quero me alongar muito, mas um, um- eu tive um amigo que é um diretor de empresa e ele me falava sempre assim: ó, você quer conhecer o cara da tua equipe e tal, leva ele para jogar bola. Porque jogando bola ninguém consegue ser o que não é. O cara egoísta é egoísta, o cara que é dedicado, o cara que é criativo, o cara jogando bola ele não consegue dissimular. Então, quando você está numa dúvida, você leva o cara para o futebol e Olha, eu nunca você tinha pensado nisso. Excelente, hein? não Vou é, começar a cara. organizar umas peladas aqui. Você Pois tem é, eu razão. agora falei isso, nunca mais posso levar ninguém para jogar bola. Mas, mas é a pura verdade. No esporte, eu estou falando de futebol, mas no esporte o cara não consegue ser o que ele não é, né? Ele acaba Não, sendo o que ele é. a máscara cai, né? É Exatamente. isso. A máscara Bom, cai. eu sempre, antes de te dar um tempinho aí para falar dos teus negócios e fazer aí um pouquinho de publicidade, eu sempre faço uma inversão de papéis aqui no final e te dou a oportunidade, se sobrou alguma curiosidade, se quiser fazer alguma pergunta, eu passo a vez para você agora. Pô, mas não tenha dúvida. Eu não ia, se não pudesse fazer agora, eu ia fazer pelo WhatsApp depois. Agora você já me. Eu normalmente sou um bom questionador. Eu gosto de perguntar as coisas, porque eu gosto de ouvir história, né? Eu estou vendo aí, né? Eu já observei a tua bola de basquete, o teu pôster do Michael Jordan ali arremessando no Last Dance dele. E você já falou que trabalha com consultoria para negócios em geral e tudo mais. O que do esporte você conseguiu trazer para o teu negócio no dia a dia, né? Se alguma coisa certamente você conseguiu trazer, se sim, se você puder compartilhar alguma lição, algum processo, algum aprendizado, alguma ação de um ídolo como Michael Jordan que te inspirou de alguma maneira, se você puder compartilhar comigo não, com a gente, né? Ah, Eu cara, isso adoraria. aí. Você me dá uma oportunidade ótima. Primeiro, porque, como eu te disse, é um assunto que eu falo pouco aqui, mas ele está nos meus conteúdos em vários momentos, assim, porque
como eu realmente sou um apaixonado por esporte, e eu acho que o esporte ele serve de metáfora para muitas coisas e ele materializa muita coisa que a gente teoriza às vezes. E eu sou um cara que eu gosto de metáfora, porque às vezes você está explicando. Se você quer explicar uma coisa com muita academia no corpo, né? Você quer. E o cara que está lá do outro lado, ele não entende. E o esporte, ele, cara, na verdade, ele me salva em várias situações. Eu vou citar alguns exemplos. Um eu já citei, que eu tenho, inclusive, um episódio que conta essa história do Michael Jordan, de quantos arremessos ele errou, de quantas finais, que é justamente um vídeo dele que até circula com alguma frequência por aí. Eu tenho um que chama 1%, que eu faço um estudo, né? Esse episódio é muito bom para quem gosta de estatística. Eu faço um estudo do Novak Djokovic, o número de partidas que ele ganhava no início de carreira, o número de pontos que ele vencia no início de carreira, quando ele conseguiu melhorar esse número em 10%, ele saiu de número 500 do mundo para número 3, Olha 10%. que absurdo. Olha que E as absurdo. pessoas acham que tem que ser 1000% melhor. E não Não precisa. tem. Você precisa ser. O que o atleta faz? Ele tenta ser 10%, 15% melhor e ter constância. Você pega um Michael Phelps, você já viu ele falando, né? Por aí. Eu treinava no domingo porque era no domingo que eu fazia a diferença, porque o meu adversário estava descansando e era no domingo que eu fazia a diferença. Lógico, esse exemplo até não é o melhor porque eu prego, sabe? Porque eu tenho muito essa coisa do meio e do fim, né? E aí, se o cara entra muito nessa também, aí ele não tem vida, e aí também tem que ver as escolhas dele, enfim. Mas então o esporte está presente assim, basicamente em tudo, porque está na minha vida. Eu falei com o Mancha que eu sinto muito de eu não poder usar tanto a NFL, porque para mim seria o esporte mais perfeito de você usar na gestão. Porque cada um tem sua função. As pessoas são diferentes. Porque você tem lá o cara enorme, tem o cara pequenininho, o cara que corre e tal. Você, todo mundo sabe e cumpre o seu papel, Perfeito. protege o cara, enfim, cara, é quase interminável o manancial de metáforas e de coisas que poderiam ser usadas. Infelizmente não dá para usar tanto, porque as pessoas não conhecem tanto. Então eu sempre Perfeito. incentivo a conhecer, porque faz total sentido e tem um cara no jogo, e eu falei isso no episódio, mas vou falar de novo, e tem um cara no jogo que tem que saber o que todo mundo vai fazer, cada rota, cada. Cara, eu queria muito ter 10 minutos de conversa com qualquer um desses caras, porque deve ser uma coisa sensacional. O cara, Chama o Duzão para fazer com você. pô, me dá esse contato aí que Quem pode, o próprio Mancha talvez seja melhor. Vou falar com ele. O próprio Mancha, o Duzão brasileiro que jogou na NFL, jogou no Miami Dolphins, e ele fala muito bem sobre esse tema. Convida ele. que, cara, é impressionante, né? O cara, ele grita uma jogada e nesse momento cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Correr tantas jardas, virar à esquerda. Então, não sei se tem alguma metáfora mais perfeita do que isso para a gestão. Não, não tem. Não Então, tem. respondendo a tua pergunta, cara, eu não sei se tem alguma coisa mais do que o esporte na minha vida. Talvez eu não fale tanto disso, mas está sempre no pano de fundo, Que como legal. está aqui. Talvez essa seja a maior metáfora. Eu até não falo. Acho que é a primeira vez que a gente fala do quadro do Michael Jordan aqui. Mas ele está sempre aí. Então, Tu não pode passar em branco de jeito nenhum. cara, essa cena em específico aqui, eu Eu tenho estava vendo esse jogo com meu pai, eu devia, isso foi em 96, eu tinha esqueci. 12, 11, 12 anos, na Bandeirante, com o Luciano do Vale narrando, sentado do lado do meu pai na sala de casa. Me lembro disso. Tenho uma memória afetiva desse lance assim incrível. Se você não viu, você que está aí do outro lado não viu, vai ver o documentário lá, o The Last Dance. Ah, Last Dance. Ele explica esse lance
Ele pega a bola, enfim, eu não vou dar. Você vai lá ver que Não é dá melhor spoiler, ele não. explicando, é melhor ele explicando do que eu, mas é de uma consciência do que tinha que ser Não, feito, absurdo. tal, que Absurdo. Absurdo. sensacional. Absurdo. João, vou te dar tempo que você quiser aí para deixar teu recado, teus endereços, como é que te acha, enfim. Obrigado. Cara, usa o Obrigado, tempo como Wesley. você quiser aí. Prazer enorme. Cara, incrível que passou aqui 1h30, 1h40, não parece. Poderia ficar mais uma tranquilamente. Que bom. Depois a gente tem que continuar esse papo aí, sentado numa mesa de bar, tomando uma cerveja, né? Porque obrigado, em primeiro lugar, pela abertura da oportunidade e parabéns pelo canal. Fiquei muito surpreso positivamente quando vi. Eu sou, antes de parceiro de negócio, hoje amigo do Mancha, eu sou fã dele, é a primeira coisa. Então, assim, tudo que o Mancha faz eu olho, eu vejo. Então, eu te conheci por ali. Fiquei muito feliz quando você me chamou, quando o Arthur, que trabalha aqui comigo, me mandou uma mensagem. Falei, pô, que prazer enorme ter essa oportunidade. Bom, para encontrar a gente, hoje o Instagram é a rede social que a gente usa com mais força no dia a dia. Então, @turistafc e o @JPM Viagens, tá? Naturalmente, a gente é muito mais ativo no Turista FC por conta da natureza do negócio, tá? Estamos aqui no Rio de Janeiro, para quem quiser passar para conhecer aqui, a nossa sede fica na Barra da Tijuca, tem o endereço lá no nosso site, turistafc.com.br e o jpmviagens.com.br também. E já que a gente falou um pouco de empreendedorismo, se tiver uma galera também dessa área, no LinkedIn, João Paulo Fernandes, tá? Me procura lá para a gente trocar uma ideia. Eu uso muito essa. Eu, em âmbito pessoal, é a rede que eu acabo usando até mais. Então, gosto muito, acho muito legal. Segue a gente procura colocar conteúdo de esporte e viagem todo dia, né? A gente tem uma equipe de redação hoje aqui que faz isso muito bem. E, assim, somos absolutamente apaixonados por esportes e viagens. Então, e a gente gosta muito de aprender com nossos clientes também. Tem muita gente que traz um monte de ideia bacana todo dia. Outro dia veio um, cara, que você não faz um negócio para o Kentucky Derby? Eu não sabia nem o que era o Kentucky Derby. Fui procurar uma coisa assim absolutamente espetacular. Eu digo assim, tem muita coisa acontecendo no mundo esportivo todo santo dia. 365 dias por ano tem coisas espetaculares acontecendo. Copa do Mundo de Rugby, enfim, absolutamente sensacional na França agora, está acontecendo, e a gente é maluco por esse tipo de coisa. Então, se você curte também, acompanha a gente lá. Wesley, muito obrigado, sucesso absoluto para o canal. Vou divulgar o máximo que puder aqui, independente da minha aparição. Os conteúdos. A gente passa muito tempo hoje com esse negócio na mão, vendo porcaria e coisas boas como a que você está fazendo não podem passar batido jamais. Então conta comigo aqui como fã do canal e também como divulgador a partir de agora. João, não tem nem como agradecer aí tuas palavras e o papo, cara, foi. Eu tenho dito assim, eu sou um privilegiado porque eu decidi fazer algumas coisas e eu acho que eu escrevi isso esses dias. Eu decidi fazer algumas coisas para além do que eu já fazia e eu tenho encontrado tanta gente bacana, tanta gente com conteúdo. Eu tenho muita sorte mesmo, porque eu tenho conseguido conversar com pessoas que realmente acrescentam, que realmente têm ideias, incentivam, enfim. Eu tento trazer aqui um conteúdo que a gente passe um tempo conversando e talvez alguém reflita, talvez ajude alguém. Não tem nenhum compromisso de dizer verdades absolutas, até porque eu não acredito que isso exista, uma De forma alguma. receita para fazer alguma coisa. Mas eu tenho a ideia assim de que quanto mais gente eu trouxer, mais histórias terão e E mais você fácil vai junta, ser as pessoas acharem o seu caminho. e você junta uma perspectiva aqui que eu dei, que de forma alguma é verdade absoluta, com outra que o Mancha deu e outro convidado, e outra que você dá, e de repente a soma disso vai fazer bem e vai gerar um negócio, e vai gerar uma coisa boa, e é isso. É Exatamente. muito O intuito bacana. aqui realmente não é outro que não seja esse, fazer a gente passar Parabéns. um Bem tempo legal. aqui conversando sobre coisas que acrescentem, seja ela filosofia, história, empreendedorismo, sei lá. Se você for lá no canal no Spotify,
tem mais episódios lá do que no YouTube, tem um pouco de tudo. Irei lá, Por isso que irei lá chama hoje. Você e as Circunstâncias, porque aí me deixa falar do que quiser, né? Mais ou menos Bom, por aí. Mas eu te parabéns, agradeço, muito inclusive, a bom. oportunidade Imagina. de poder ter falado de esporte, que é uma coisa que eu gosto tanto e não falo tanto aqui. Eu estou sempre à sua disposição para fazer isso, ao Quem vivo sabe, ou pelo telefone. quem sabe vamos fazer uma temporada só sobre isso, e aí vai ser bacana. João, Vou te indicar algumas pessoas. Obrigado, mais uma Wesley. vez, Um muito abração. obrigado aí. E Sucesso. você que Tudo de está aí do melhor. outro lado, eu espero que você tenha curtido, eu espero que tenha feito sentido para você, nem que seja por um minuto, que você tenha refletido, que tenha te incentivado a daqui a pouco tocar o teu projeto, enfim. E se fez sentido, semana que vem você volta. Vamos ter outro personagem, outra história. E se você não curtiu, o que você faz? Indica para o inimigo, porque você não é obrigado a sofrer sozinho, né, irmão? E aí a gente continua rodando a roda aqui com os amigos, inimigos, enfim, o importante é estar junto. Se você voltar semana que vem, aí mais uma vez eu não estarei sozinho, porque seremos eu, você e as circunstâncias. Obrigado, boa semana, fique bem e até mais.